Olá, vamos então à parte 2 sobre as 5 verdades sobre a fé. Uma coisa muito importante, depois que a nossa fé ela aumenta, a gente começa a ter uma maturidade sobre os inimigos da fé. A gente descobre que um grande aliado da fé é ouvir a palavra. Não somente ouvir a palavra, escutar a palavra de Deus, escutar como se fosse escutar a Bíblia em um fone de ouvido. Não é isso. É ouvir a palavra que Deus tem para nós. Ouvir a Bíblia com o nosso coração. Porque Deus sempre vai falar conosco, seja lendo a Bíblia, meditando, não lendo, meditando. Deus vai falar ao nosso coração. Aquilo se torna uma substância. A fé é a palavra que entra no nosso coração. Seja através de um profeta de Deus, seja através de uma pregação de púlpito, Deus, ele sempre vai falar conosco. Se engana quem diz que Deus não fala conosco. Um dos grandes problemas, e talvez essa seja uma das partes mais importantes, ou a mais importante desses 2 vídeos, é que as pessoas elas não aprendem a manter o fogo aceso. É difícil manter o fogo aceso o tempo inteiro, mas também tu não pode deixar esfriar ao ponto de morrer o fogo, apagar, a chama se apagar. Tem gente aí que a chama já apagou faz um tempão e a pessoa nem se apercebeu ainda. A pessoa continua, agindo normalmente, porque uma vez ela já experimentou a fé. Uma vez ela já experimentou. Veja bem, fé é a nossa iniciativa, digamos, por algo em Deus que mais alegra o coração dele. Deus, ele ama ser crido pelos seus filhos. Fé não é peso, muito pelo contrário. Fé é o grande benefício que move o céu, que move a nossa vida. Então eu estava comparando antes a nossa fé com o fogo. Você pode ter aprendido a acender o fogo, você pode ter acessos aonde tem a lenha para manter o fogo, depois você viu que o fogo, aquele primeiro, não vai sustentar para sempre, ele vai uma hora apagar, você vai precisar de ajuda para manter um fogo forte, para aquecer a casa inteira. Não ajuda para sempre, mas ajuda. Tem períodos da nossa vida que a gente precisa de ajuda. Ninguém cresce sozinho. Nenhuma fé cresce sozinho. Eu dependo só de Deus. Mas, querido, tu não sabe nem acender o fogo às vezes. Só teve um impacto do encontro com Deus. Só isso. Mas não sai nada de ti. Nem para ti mesmo e nem para os outros. Porque tu não aprendeu. Uma vez, vou contar aqui uma experiência, que uma vez me deram um choque de realidade. Alguém me comparou com um outro ministro aí no Brasil, muito capacitado, muito treinado pelo Espírito Santo, e ele se move muito em Deus, muito. Quer dizer, a vida dele é Deus, é uma vida de fé 24 horas por dia. E a minha vida de fé nem sempre foi 24 horas por dia, principalmente nessa época. E aí, quase que eu falei o nome da pessoa agora. Daí um dos ministros que
conhece os dois, né? A gente se conhece, mas a gente nunca conversou pessoalmente. Mas aí ele me falou assim, é que o ministro tal, ele aprendeu a extrair coisas que você ainda não extrai. Extrair realidades para sua vida que a gente só consegue por meio da fé. E aquilo ficou na minha cabeça, acho que durante uns 3 anos. E eu queria perguntar para ele, tá, mas por quê? Né? Por quê? Por quê? Por quê? O que me falta fazer? A gente logo pensa, né? Qual é o segredinho? Qual é o conhecimento para eu ter os mesmos resultados daquele outro homem de Deus? Até que, uns 2 anos atrás, surgiu um assunto assim meio relativo, eu tomei coragem e perguntei, lembra que uma vez tu me comentou assim, assim, assado, né? Essa situação, né? Falei novamente da situação. Por que você acha que eu não extraí, que eu não consigo extrair a mesma, as mesmas substâncias, quer dizer, as mesmas coisas comparado ao outro homem de Deus? Na hora ele falou assim, porque você não aprendeu. Porque você não aprendeu. Né? Aí a gente vem com a pergunta, tá, mas como que se aprende? Né? A gente aprende, sabe, quando a gente não tem opção. Quando tu não tem opção, tu tem duas alternativas. Ou tu desiste, vai passar frio, desiste. Fica lá no rasinho, te enrola num cobertor e passa todo o inverno com ele, passando frio. Tá? Ou você vai, pelo menos, iniciar um foguinho, umas faíscas, vai pegar uns gravetos, um jornal e vai começar o fogo. E depois, à medida do tempo, você vai atrás de alguém e Deus vai te direcionar alguém que seja um ativador profético na tua vida, que vai te ensinar coisas que tu ainda não sabe. E aí tem o terceiro passo, que tu vai aprender não somente com pessoas, mas com a palavra de Deus, com o Espírito Santo e com uma certa experiência que tu tem com a fé. Aprender a manter. E aí deixa eu dizer algo para ti. É pago um preço para manter a fé. Não é fácil manter a fé. Sabe? Engana-se quem pensa que é tudo de graça. Tem gente que continua dizendo, não, pelo sacrifício de Jesus, Jesus já fez tudo, eu não preciso pagar preço nenhum, essa coisa de pagar preço. Gente do céu, não entra nesse discurso, cara. Coisa mais fora de contexto. A Bíblia diz que o reino de Deus, quer dizer, tudo que tem a ver com o reino de Deus, entendeu? O reino tem um rei que é Jesus, não é desse mundo. Esse reino é tomado por esforço, desde sempre. Essas palavras foram de Jesus. Por esforço, é pago um preço. De graça é a salvação, é a vida eterna, é só isso. Quem tem esse discurso de que não precisa pagar preço, que é tudo pela graça, o cara é doente na alma, tá? E também não tem nada. Desculpa, mas é verdade. Quando o cara chegar com esse papo para você, tu pergunta para ele, cara, o que tu conseguiu pela fé? Além da língua comprida, né? Além da religião, da religiosidade. Tu vai chegar à conclusão, ele não vai ter o que te dizer, entendeu? Porque ele pode ter conseguido coisas pela força do braço dele, mas não pela fé, porque ele não aprendeu. Então, você tem que aprender a manter a fé, manter o fogo, a chama da fé acesa. E a oração é muito importante. A oração. E aí nós chegamos no quinto,
tá? Daqui eu poderia fazer tranquilamente 5 vídeos, eu fiz 2, resumindo, tá? Mas o quinto passo é algo nem todos vão entender. Mas o fato de alguma pessoa não entender não é que não existe e não aconteça. Os espirituais vão entender. É algo chamado acesso. A fé, ela te dá acesso. Por que que o outro ministro, ele conseguia extrair algo das regiões celestiais, se materializando na terra? Tudo que ligares na terra é ligado no céu. Por que que não funciona para todo mundo? Porque alguns conseguem ter acesso ao trono da graça. Não aqui por falácia, mas de fato e de verdade. Ó. Do meu interior fluirão rios de águas vivas. Isso não é uma frase, Jesus não falou isso como uma frase de efeito. Isso acontece mesmo. Se a pessoa gera intenção, se a pessoa crê, se ela deseja algo, se ela crê na palavra, que aquilo é para ela mesmo. Do interior dela, tudo que ela precisa já está dentro dela. A Bíblia diz, em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, eu estou acessando pelas virtudes do reino, pelos rios da água viva que correm do trono de Deus, eu estou acessando as verdades espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, que vão se materializar na terra, na minha vida. Vamos dizer que eu preciso de dinheiro. Olha, eu preciso de dinheiro. Vamos dizer que eu preciso de R$ 500, tá? Para pagar uma conta. Veja bem, se eu for falar com Deus, eu já nem vou dizer que eu preciso. Porque se eu disser, Senhor, eu preciso, eu necessito, eu já estou colocando um fator limitante na minha oração, na minha fé, no meu fogo. Então a minha segunda palavra ela já vai sair meio trôpega na oração, entendeu? Se eu disser necessito como a primeira, a segunda eu preciso de, ela já sai meio assim, né? Acho que não vou receber. Eu tenho que dizer, Senhor, obrigado. O Senhor já tem me abençoado e eu recebo tanto. Às vezes isso acontece comigo, com a minha esposa, e às vezes ela fala para mim, ela, não sei se fala brincando, ela diz, por que tu não pediu logo 2.000, 5.000, ao invés de pedir 500? Porque aí... E ela está correta. Porque Deus, ele tem prazer em abençoar seus filhos. Deus, ele dá. É o dono da prata e do ouro. Mas se tu não tiver acesso à tua palavra, se tu não souber como orar, não souber como pedir, se tu não aprender. Então esse é o último estágio, é o último estágio do fogo, é quando o fogo ele já virou brasa. Eu aprendi com os meus pais que depois das 9 da noite é perigoso tu ter lá um nó de pinho lá com labareda, porque pode gerar alguma faísca. Na época a gente tinha até tapete de pelo lá na sala, né? Pegar fogo na casa. Aquela hora já tá todo mundo meio sonolento, né? Se retirando já para dormir. Então, aquela hora mesmo é só brasa e tu ainda espalha e olha, demora para apagar. Tu acorda no outro dia de manhã cedo, tu chega lá, tá quentinho ainda a sala. Não pelo fogo do dia anterior, mas porque aquelas brasas ali vivas, elas sustentaram, tu espalhou elas ali pela lareira e elas sustentaram aquele calor. Entende? Assim é a fé. Quando tu espalha, é como um lugar que tu já acessou a primeira vez, foi difícil, porque até então era desconhecido, mas depois que tu já fez uma, duas, três vezes
todo o processo. Todo inverno, tu vai lá e acende o fogo. De manhã até à noite ele fica ligado, ele fica aceso. O acesso já não é mais. Tu conhece. Pode aumentar o desafio. Mas se tu conhece o teu Deus e a palavra dele, para Deus 500 ou 5.000 é a mesma coisa. Para Deus curar uma dor de cabeça ou curar qualquer enfermidade, curar um câncer, é a mesma coisa. Para Deus, para Deus. A grande questão é conosco. Se nós cremos, se nós temos fé, e se nós aprendemos todos os 5 processos. Eu poderia falar mais, poderia falar 7, poderia falar mais, mas esses hoje em dia são 5 que eu queria compartilhar contigo, sendo os 2 últimos muito importantes. Quem sabe, se esse vídeo tiver repercussão de visualizações, inscritos no canal, etc, etc, eu posso te ensinar como através da oração acender esse fogo, orando de uma maneira forte. Tá bom? Que Deus abençoe. É um prazer te deixar uma palavra como essa. Eu gostaria de ter aprendido o que eu acabei de ensinar aqui muitos anos atrás, eu teria aplicado muito na minha vida, mas eu quero compartilhar contigo e eu espero que tu aplique na tua. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar os meus contatos e rede social aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Também acompanhe o nosso canal, se inscreva, acione ali as notificações, aperte o sininho ali. Sempre que tiver vídeo vai aparecer para ti, tá bom? Que Deus te abençoe.